mulheres poderosas, sejam todas bem-vindas ao nosso quarto dia da terceira semana. Aleluias, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje o nosso tema é: Deus se revela por meio da sua palavra. Esses dias foram dias de quê? De conhecer quem é Deus, de conhecer a pessoa de Deus, de conhecer os atributos do nosso Deus. Nós já sabemos, né? E nós já ouvimos falar do nosso Deus. Mas esses dias foram dias de aprofundamento, de nos aprofundarmos em conhecermos os atributos do nosso Deus. Foram dias de nós descobrirmos quem é o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso. Nós já sabemos e nós já aprendemos algumas coisas a respeito do nosso Deus. E você? Você sabe quem você é? Existe uma frase de Benjamin Franklin, eu acredito que é assim que fala o nome dele mesmo, que diz assim, olha, as três coisas mais duras do mundo é o aço, o diamante e conhecer-se a si mesmo. Conhecer a si mesmo está entre as coisas mais duras do mundo, está entre as coisas mais difíceis do mundo, estar em conhecer a si mesmo. Uma coisa que nós precisamos entender é que o maior interessado em que nós possamos conhecer quem somos é Deus. Porque quando nós conhecemos quem somos, assim nós podemos nos tornar uma mulher poderosa. A Bíblia nos conta um fato onde Deus revela a Jesus a sua identidade. O fato está escrito em Mateus, capítulo 3, onde fala que Jesus foi ser batizado. E aí a Bíblia vai dizer que durante o batismo, assim que terminou o batismo, a Bíblia vai dizer que o céu se abre, repousa-se uma pomba em cima da cabeça de Jesus. O céu se abre e pode-se ouvir o som de uma voz que era Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, Jesus, ele precisou de Deus revelar a identidade dele. Jesus precisou que Deus dissesse para ele: ei, você é o meu filho amado. A história traz para nós um conhecimento de que é sim muito importante sabermos quem nós somos. Jesus, ele era o filho amado e hoje nós somos as filhas amadas de Deus. Nós como filhas amadas de Deus, e nós podemos nos alegrar por isso. Nós podemos nos alegrarmos pelo fato de que Deus nos deixa participar do seu reino. E agora nós podemos ser chamadas de filhas amadas de Deus. E nesses próximos dias nós vamos aprender sobre o poder da palavra. Esses dias vão ser dias onde nós vamos entender o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito poderosa. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É muito importante nós conhecermos essas palavras. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, assim, olha: Toda a escritura é sagrada, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E é isso que para o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então nós, filhas amadas, precisamos nos aprofundar nas Escrituras para nós conhecermos quem somos. Existe um caminho apenas. O caminho é dedicar a nossa vida em tempo com Deus, para descobrirmos o lugar que Deus quer que nós ocupamos. Nós precisamos cultivar esse relacionamento com Deus, que é o que nós já estamos falando nesses dias.
para descobrirmos a mulher poderosa que Deus nos chamou para ser, nós precisamos o quê? Cultivar tempo de oração, cultivar tempo da leitura da palavra, cultivar tempo em jejum. Nós precisamos fazer isso para que nós possamos conhecer o que Deus pensa ao nosso respeito. Para sabermos quem nós somos, a gente não tem que apenas ficar lendo livros de autoajuda, porque a única pessoa que nos conhece de verdade é Deus. Então, somente o nosso Criador é que pode dizer detalhes ao nosso respeito, porque Ele nos criou, Ele nos chamou, Ele nos fez, então Ele sabe quem realmente somos. Às vezes nem nós mesmos sabemos quem somos, mas Deus sabe e Ele quer revelar isso a nós, porque Deus se importa com essas coisas. Deus quer revelar, porque Ele sabe que quando você conhecer quem Ele é, quando você conhecer quem Ele te chamou para ser, você estará pronta para ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Você estará pronta para seguir e romper em fé. Você está pronta para cumprir a sua missão. E de uma coisa eu sei, e de uma coisa eu tenho certeza, que o inimigo, ele não está, gente, nada satisfeito com isso. Por quê? Porque o inimigo, que é o pai da mentira, que é o chefão do engano, ele quer que nós continuemos enganadas a respeito de quem nós somos. Ele não fica nada satisfeito em saber que nesses dias, mulher poderosa, você vai descobrir mais sobre Deus, você vai descobrir mais sobre você. Ele não fica nada satisfeito em saber disso. Por isso que há tanto desânimo em continuar. Há tanto desânimo em continuar no desafio. Por isso que há tanto desânimo em parar, em reservar esse tempo. Por que uma das maiores dificuldades das pessoas é lerem a Bíblia? Existem pessoas que servem o Senhor há anos e ainda não conseguem ter uma vida de leitura da palavra. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando você descobrir quem você é, que quando você descobrir quem Deus te chamou para você, querido, ninguém te segura mais. Não há ataques do inimigo que possam resistir a uma mulher que sabe quem Deus é, que sabe que Deus é o seu protetor, que sabe que Deus é o seu escudo, que sabe que Deus é o seu escape, que sabe que o Senhor é o seu protetor, o guarda de Israel, que não dorme, que nem cochila. Então, é muito poderoso nós conhecermos quem Deus é. É muito poderoso nós descobrirmos o poder da palavra de Deus. Então o inimigo não fica nada satisfeito em saber que você está dedicando tempo para fazer isso, que você está dedicando tempo na palavra, em conhecendo quem Deus é. Ele é o mais interessado em fazer com que nós continuamos frustradas, depressivas. Ele é o mais interessado em que nós continuamos inseguras. O inimigo é o mais interessado em fazer isso, porque sabe do potencial que Deus colocou em nós. Enquanto Deus, em contraponto a isso, Deus está nos chamando: vem que eu tenho algo para você. Então nós precisamos entender que há uma batalha para descobrirmos quem nós somos. Eu me lembro que eu me converti dos 15 para os 16 anos. E durante muito tempo da minha vida, eu passei dedicando a minha vida em coisas que eu não deveria me dedicar. Eu orava, eu clamava a Deus sempre, né, gente? Para que Deus me mudasse, porque na minha concepção, Deus nunca iria usar uma pessoa com uma personalidade como a minha. No meu entendimento, isso seria impossível, porque na minha concepção, Deus iria usar apenas aquelas pessoas doces, florzinhas, aquelas pessoas que são calmas, aquelas pessoas que são mais... E eu não sou nada assim. Na minha concepção, e eu sempre ouvia as pessoas dizerem ao meu respeito que, nossa, que eu era grossa demais, que eu era impulsiva demais, que eu era faladora demais, que eu falava demais.
todas essas coisas. E durante muito tempo eu acreditei nessas palavras. Eu acreditei que eu realmente não estava, que Deus nunca iria me usar, porque eu tinha uma personalidade forte demais, porque eu era faladora demais, porque tudo em meu era demais, que eu era muito intensa, que eu chegava no ambiente, todo mundo percebia que eu cheguei, porque eu falo alto demais. E eu achava que tudo isso que existia em mim eram coisas ruins que Deus precisava tirar. E se Deus não tirasse isso, eu nunca poderia ser usada por Deus. Até que essas coisas foram me afetando de uma maneira tão grande que eu orava, gente. Eu chorava pedindo: Deus, me muda, Senhor. Fazia orações, fazia jejuns, até mesmo campanhas já fiz para Deus mudar essa pessoa que existia em mim. Mas eu fui conhecendo o Senhor. E aí eu mudei as estratégias. Em vez de eu ficar orando, e por mais tempo que eu vivia com o Senhor, eu já conhecia o Senhor, mas eu não tinha uma vida dedicada de oração, de leitura da palavra. Então, o que falavam sobre mim era isso mesmo, porque eu não conhecia Deus de verdade, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não sabia o que Deus pensava ao meu respeito. Então o que falava para mim era aquilo e pronto. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra. Então o que falava ao meu respeito, eu acreditava naquilo, chorava sobre aquilo, eu orava e pedia a Deus para me mudar, porque para mim era impossível Deus ser usado por Deus, por causa da minha personalidade, por causa dos meus defeitos e até mesmo por causa das minhas qualidades. Então eu achava que isso nunca seria possível. E aí eu tirei o foco disso, eu tirei o foco daquilo que as pessoas estavam falando ao meu respeito, e eu comecei então a ter uma vida de leitura da palavra e uma vida de oração. Eu comecei a entrar para o meu quarto, como a palavra diz, fechar a porta e falar com o Senhor. Eu comecei a passar mais tempo não questionando a Deus por que eu era daquele jeito. Eu passei a mais tempo eu comecei a passar tempo descobrindo quem Deus é. As minhas orações a respeito disso: por que eu sou assim, Deus? Por que o Senhor me fez assim? Cessaram. E eu comecei a orar falando: Deus, eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, Deus começou a se revelar a mim e a mostrar para mim: olha, eu amo você desse jeito. Do jeitinho que você é, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, foi eu que te fiz. Então eu comecei a entender o que o Senhor pensava ao meu respeito. Então quando nós começamos a entender o que o Senhor pensa ao nosso respeito, a opinião de outras pessoas passam a não se importar mais. Então eu comecei a deixar as opiniões de lado, as opiniões das pessoas de lado, e eu comecei a me aprofundar naquilo que Deus estava dizendo ao meu respeito. E eu quero dizer algo: isso foi libertador. Se isso não tivesse acontecido, talvez hoje eu não teria a ousadia de estar aqui nesse desafio. Eu não me sentiria nunca pronta, e eu nunca me sentiria a pessoa para fazer isso. Sabe aquele estudo que a gente fez? A candidata mais improvável seria eu me sentir como aquela pessoa que nunca se sentiria apta a fazer algo para Deus. E não apenas o desafio, qualquer coisa que Deus me chamasse para fazer, que exigiria que eu me mostrasse demais, eu nunca faria naquela época. Por quê? Porque pra mim era ruim as pessoas me conhecerem de verdade, que se as pessoas me conhecessem de verdade, elas não iriam gostar, porque eu era uma pessoa difícil, porque eu era uma pessoa que ninguém nunca ia gostar de mim, que as minhas qualidades, os meus defeitos, ninguém ia gostar de mim, independente de maneira nenhuma. Então meu relacionamento com Jesus foi trazendo a mim a pessoa real que Deus me criou para ser. Foi trazendo em mim que Deus poderia me usar, independente das minhas falhas, independente dos meus defeitos, independente das minhas qualidades. Deus queria me usar e pronto. E sim, que eu era a candidata ideal. Então nós precisamos nos aproximar de Deus através da sua palavra, para que nós estejamos sabendo aquilo que Deus quer falar conosco, para que nós estejamos prontas para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso respeito. Então nós precisamos entender que
nós precisamos de Deus e que sim, nós precisamos de passar tempo com Ele. Eu não tenho tempo é a desculpa mais esfarrapada que nós usamos, porque o nosso tempo nós fazemos, o nosso tempo nós arrumamos tempo para tantas coisas. Por que a gente não tem tempo para Deus? A gente desperdiça o nosso tempo com coisas que não são tão necessárias. Então, existe uma promessa de Deus para a vida daqueles que se deleitam, daqueles que querem conhecer ao Senhor. Então existe uma promessa, e essa promessa está no livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem exemplos do que não querem saber de Deus, e o que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira do riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Então há uma promessa para aquelas pessoas que deleitam no Senhor. Há uma promessa daquelas pessoas que meditam na palavra de Deus. Há uma promessa daqueles que deixam de se assentar, aqueles que deixam de assistir uma novela, daquelas que deixam de ficar o tempo todo no celular e vão para o conhecimento da palavra. Há uma promessa para essas pessoas. Essas pessoas, elas vão dar certo em tudo que elas fazerem. Por quê? Porque elas conhecem a Deus, elas sabem que Deus os chamou para fazer, então elas vão dar certo. Então há uma promessa para nós que dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Então, se nós queremos ser uma mulher poderosa, se nós queremos ter um ministério frutífero e nós queremos ser alguém que Deus nos use, nós precisamos então permanecer na palavra de Deus. Nós precisamos o quê? Permanecer constante, meditar nessa palavra dia e noite. Medite na palavra dia e noite. À medida que nós vamos fazendo isso, Deus se revela a nós mais e mais. Deus se revela quem Ele é. Deus se revela quem nós somos. Deus revela a vontade dEle para nós. Os planos dele para nós são revelados por meio da palavra, por meio da sua voz. Então, mulher poderosa, conheça o Senhor, conheça o poder da palavra de Deus. Amém? Vamos às nossas perguntas? Listes 3 coisas que Deus nos fala para não fazermos se quisermos ser abençoados. Pergunta número 2. Examine a sua vida. Será que você está caminhando, parando ou está sentado onde não deveria? Seja específica. Pergunta número 3. O que Deus promete às mulheres que meditam na sua palavra? Pergunta número 4. Quanto tempo você investe diariamente na palavra de Deus? Se você respondeu tempo nenhum ou bem pouco, o que está impedindo você de investir mais tempo? Escreva abaixo algumas ideias que possam ajudá-la a superar os obstáculos que se colocam em seu caminho. Pergunta número 5. Qual é a principal lição que você aprendeu com o estudo de hoje? E aí, o que você aprendeu hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Entenda que Deus se revela pela sua palavra. Um beijo, até amanhã.